Bom dia, você que está nos acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Quero agradecer a sua amizade, o carinho, a forma como você gentilmente tem nos abençoado no canal IBE Fortaleza, deixando like, deixando retorno, nos acompanhando, enfim, eu quero agradecer de todo o coração. Estamos nos últimos dias do tema do fruto do Espírito. Já estou preparando uma nova série a partir da semana que vem. E hoje eu não poderia deixar de abordar, em todos os temas que eu tenho abordado, sempre tem um dia que nós abordamos o perdão. E esse texto hoje de Lucas 17, a partir do versículo 1, ele vai abordar a dificuldade do perdão. Os discípulos foram muito honestos com Jesus e a gente precisa ser muito honesto para dizer que esse fruto da nossa fé, ele deve ser tratado com o cuidado que ele deve ser tratado. Perdoar não é uma tarefa simples. Também perdoar, como nós dizemos, da boca para fora, né? Aqui no Nordeste a gente se utiliza dessa expressão para falar de um perdão barato ou de um perdão superficial, que não é o ideal. O ideal é irmos fundo no assunto, tratarmos isso com todo cuidado, com todo respeito, respeitando, é claro, as nossas limitações, dores, e entendendo por que perdão é um processo, e é um processo doloroso e lento. Não é nada para ontem, é alguma coisa que precisa ser processado com calma e que nós não podemos abrir mão de tratar, de resolver e também de trazer essa área da nossa vida. Eu gosto muito de falar como um rio que vai correndo, a água vai correndo e vai limpando, e ela vai deixando vida nas suas margens. É importante lembrar que nas margens do rio sempre tem árvores frutíferas, tem capim que dá para alimentar os animais, enfim, nós precisamos entender que o perdão tem esse valor, essa importância, e nós não podemos abrir mão de que o perdão também esteja limpando a nossa vida e deixando vida por onde quer que passemos, porque estaremos andando livres, sem peso, sem mochilas pesadas, sem mágoas, ressentimento. É o que eu desejo verdadeiramente para ti, para mim e para todos nós. Como já citei anteriormente, Lucas capítulo 17, a partir do versículo 1, ele diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Eu acabei de ler Lucas 17, de 1 até o versículo 6. Quero ressaltar aqui a partir do versículo 3, quando Jesus manda que os discípulos tenham cuidado, cuidem-se. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Por um lado, não devemos ser contadores de pecados e carregar julgamentos em nosso coração. Por outro lado, não devemos simplesmente passar a mão na cabeça e fazer vista grossa aos pecados dos outros. Fazendo isso, nos tornamos culpados também.
levando-os a sofrer mais à frente devido à lei das consequências. No versículo 5, quando Jesus vai discorrer todo esse assunto, no versículo 5, os discípulos então dizem: aumenta-nos a fé. Jesus está pedindo algo humanamente impossível. Apenas aquele que é cheio do Espírito Santo e experimentou uma profunda graça de ser perdoado por seus pecados, consegue perdoar da mesma forma. A ideia de perdoar 7 vezes ao dia apresentou uma dificuldade, se não uma impossibilidade aos apóstolos. Eles sentiram que não eram capazes de tal manifestação da graça e assim pediram ao Senhor: aumenta-nos a fé. A resposta do Senhor indicou que não era tanto uma questão de quantidade de fé, mas de qualidade. Também não era uma questão de aumentar a fé, mas de usar a fé que tinham. É o orgulho e a presunção que nos impedem de perdoar nossos irmãos. Aquele orgulho precisa ser arrancado e jogado fora. Se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, pode arrancar uma amoreira e a transplantar no mar. Mais facilmente, pode dar-nos vitória sobre a dureza e a falta de quebrantamento que nos impedem de perdoar um irmão indefinidamente. Na Bíblia de estudo do discipulado, eu gosto demais de uma palavra sobre o perdão que o pastor David Cornfield traz. Ele diz: aquele que não perdoa recusa deixar de lado uma ofensa, mantém raiva, ressentimento, amargura, ódio, hostilidade, medo e estresse em relação a uma pessoa que errou de alguma forma. Esta doença não apenas atinge a alma, mas a corrói. Pesquisas mostram que guardar rancor induz no corpo as mesmas tensões que um grande acontecimento estressante. Os músculos ficam tensos, a pressão arterial sobe, a sudorese aumenta, a amargura suprime o sistema imunológico, comprometendo a saúde. Dar perdão significa cancelar uma dívida, um delito ou uma injustiça feita contra nós. Quando perdoamos, optamos por deixar de lado o ressentimento, a raiva e a indignação que dirigimos ao agressor em vez de guardarmos rancor ou buscar vingança. Não mais guardamos ofensas passadas ou mágoas contra a outra pessoa. O perdão nunca é justo. Sempre oferece graça ao infrator quando ele ou ela não merecem. O perdão brota de um coração cheio de amor e gratidão a Deus pelo seu perdão infinito, concedido por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Eu quero já aqui caminhar para a conclusão desse áudio falando exatamente o que os discípulos disseram para Jesus: aumenta-nos a fé. Não é fácil perdoar 7 vezes ao dia. E os discípulos foram muito honestos em mostrar para Jesus a dificuldade, a impossibilidade, a dureza que seria essa situação. Mas Jesus está nos dizendo que nós podemos conseguir, porque Ele também já nos perdoou de todos os nossos pecados. Essa é a grande notícia de hoje, é a boa notícia de hoje e é a boa reflexão de hoje. Vamos continuar perdoando, pedindo a Deus que nos ajude nessa tarefa maravilhosa que é andar livre, deixando os que nos ofendem para trás e avançando para a caminhada que Deus tem para nós. Deus nos ajude. Essa é, pois, a reflexão de hoje. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu estou contigo nessa luta. Amém.